A paz do Senhor, amados irmãos, amadas irmãs. Eu venho aqui nessa manhã para trazer uma palavra da parte do Senhor, a qual o Senhor tem colocado no meu coração, tem falado fortemente comigo. A palavra do Senhor fica em 1 Daniel, versículo 1, o capítulo 8. A palavra do Senhor diz assim: Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abaster deles. E Deus fez com que o homem fosse bondoso para com Daniel e tivesse simpatia por ele. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Amados irmãos, o Senhor tem falado fortemente ao meu coração. Nos perdoe, amados irmãos. Deu um probleminha aqui. Eu tô com o áudio, ele tá com um problema, o áudio do meu celular. Então eu retornei aqui agora com o fone. Amém? Amados irmãos, a palavra do Senhor fica em 1 Daniel, capítulo 1, versículo 8, que a palavra do Senhor diz assim, do 8 ao 9. Daniel, contudo, decidiu não se contaminar, não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abaster deles. E depois fez com que o homem fosse bondoso, e Deus fez com que o homem fosse bondoso para com Daniel e tivesse simpatia por ele. Amados irmãos, eu estava meditando na palavra do Senhor e o Senhor falou fortemente comigo através dessa palavra. O que nós vemos aqui? O Espírito Santo disse para mim, filha, aqui está o segredo do Daniel, né? Muitas pessoas ministram a palavra dizendo que Deus está com você na fornalha, Deus está com você em vários lugares, no poço, na cova dos leões, não é verdade? Então, assim, sim, é verdade. A palavra do Senhor, ela é clara. Ele vai estar sim, só que tem um segredo para que ele esteja com você. Nessa cova, quando você estiver na fornalha, quando haver perseguição, quando haver prova, quando haver lutas, ele tá com você, sim. Mas primeira coisa que eu e você temos que fazer, queridos. Primeira coisa é decidir. Eu vou falar hoje sobre o poder da decisão. Porque o Senhor, ele nos deu livre árbitro, não foi? Ele deixou o livre árbitro para mim e para você. Como ele deixou o livre árbitro ali para Daniel. Então nós vamos aprender um pouco hoje com este grande homem de Deus, né, que foi Daniel. E nós vemos que Daniel, ele é um homem muito falado, muito pregado como exemplo hoje, né? E realmente, irmãos, Daniel, ele é um grande exemplo para nós. Um exemplo de oração, um exemplo de homem que decidiu, né? Como aqui nós vemos. Quando o Espírito Santo falou para mim, filha, aqui está o segredo de Daniel. Qual é o segredo de Daniel? O poder da decisão. Daniel, ele foi levado, amados irmãos, levado para um lugar no reinado do rei, o rei Nabucodonosor. Lá a palavra do Senhor diz que foi levado
jovens, o rei pediu jovem que não tivesse defeito, que fosse culto, que fosse letrado, jovem que tivesse uma aparência. Por quê? Para que eles fossem ali para servir naquele reinado. Eles iam servir o rei ali. E ali ia ser ensinado os idiomas, as leis, as religiões, né? Os costumes daquela nação para aqueles jovens. E a palavra do Senhor falou que ali foi escolhido, né? A Bíblia diz que ali foi escolhido Ananias, Misael e Azarias. Deus escolheu ali. Eles deram um outro nome ali, naquele reinado. Porque aquele rei ali, amados, ele colocou o nome do Deus deles. Porque como aqueles 3 jovens eram jovens hebreus, eles tinham um nome, né? O nome de Daniel. E o nome ali dos jovens Misael, Azarias. E o rei mudou nomes. Ele colocou Belzazar, Ananias e Sadraque, Mesaque e Abednego. Porque eram os nomes que significavam os Deus do quê? De Nabucodonosor. Então, aqueles jovens foram ali levados como escravo para aquela nação. Eles foram para lá e eles eram muito jovens ainda. Como eles tinham uma estatura boa, eles eram jovem culto, inteligente, educado, eles que tinham boa aparência, eles foram escolhidos especialmente para ficar naquele reinado e aprender os costumes. E ali o rei deu ordenança ali, o oficial, para que desse da mesma comida, a mesma comida que fosse servida na mesa do rei, era para ser servido ali para Daniel e os seus companheiros. Só que Daniel, amados, ele tinha discernimento espiritual. Daniel, ele sabia que tudo que era servido ali na Babilônia, toda a comida, tudo que era feito ali, era oferecido aos deuses daquela nação. Então, tudo ali era envolvido para cultos a Baal, que era o deus daquela nação. Então, ali o reino de Babilônia era um reino muito idólatra, muito idólatra. E Daniel, ele era filho do Deus Altíssimo. Então, ele foi criado no Evangelho. Os seus pais ensinaram ele. Tanto que lá na frente, se nós for ver, quando aconteceu do rei chamar ele, Deus, ele disse que Deus trabalhava na vida de Daniel, dava revelações para ele. Ele falava, tudo que Deus fazia através da vida dele, ele falava assim, o Deus do meus pais. Então, quer dizer, ele foi ensinado ali pelos pais que existia um grande Deus, um Deus poderoso, um Deus que livrava as pessoas, um Deus que cuidava. Então, eu creio que quando aqueles moços foram ali, para aquele reinado, o pai de Daniel, a mãe, olhou para Daniel e disse, meu filho, não esqueça quem você é. Você vai para esse reinado, um reinado idólatra, um reinado onde as pessoas não adoram ao Deus verdadeiro, ao Deus Altíssimo. Então, você vai para lá, meu filho, só que, meu filho, não esqueça quem você é. Não esqueça. E lembre-se, se você for fiel e não se contaminar com os deuses, com os costumes daquele povo, meu filho, se você permanecer firme ali, o Deus Altíssimo, o Todo-Poderoso, ele vai cuidar de você, ele vai proteger você, ele vai estar cuidando de você ali. E nós vemos, amados irmãos, que Daniel, ele chegando ali, ele percebeu e ele não quis. Ele decidiu, a palavra do Senhor é clara. Daniel, contudo, decidiu
não se tornar impuro. Por quê? Porque quando eu e você, amados, somos chamados, escolhidos por Deus, nós cremos e aceitamos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, nós fomos santificados através do poder da palavra, a unção do Espírito Santo, a presença de Deus na minha vida e na sua vida, ela nos torna santo todos os dias. Não que nós não pecamos, nós pecamos, cometemos pecado. Mas o Senhor, Ele nos perdoa. A todo momento nós estamos orando, pedindo perdão pelos nossos pecados, reconhecendo nossos erros. Porque a partir do momento que nós aceitamos a Cristo como Salvador e passamos a viver, a caminhar com Deus, amados, o pecado, ele não tem mais poder sobre a nossa vida. Como assim, missionária irmã Roseli? Ele não tem poder, amados. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus que habita em nós, ele nos convence do pecado e do juízo. É o Espírito Santo. Então, quando nós entregamos nossa vida a Cristo, reconhecemos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, nós somos direcionados, guiados. O Espírito Santo, ele passa a habitar em nós. E ali, a obra do Espírito Santo em nós é começar a limpar-nos, a santificar-nos. E aí, nós começamos, começa a fluir os frutos do Espírito Santo. O que era antes carne, fruto da carne, que é para a morte, pecado para a morte, ali começa a nascer os frutos do Espírito. O que é o fruto do Espírito? Amor, bondade, longanimidade, mansidão, temperança, domínio próprio e outros mais, que tem muitos, né, os frutos do Espírito. Então, amados, o cristão, ele começa a dar frutos. O que é? Os frutos do Espírito. E aí, o Espírito Santo, por isso que ele vai nos santificando. Por isso que as pessoas muitas vezes não entendem. O cristão não erra, erra. O cristão erra também. Só que erra com um porém. Ele não comete aqueles erros que ele sabe. Ele foge da aparência do mal. Ele faz tudo para fugir da aparência do mal. Porque a palavra é clara. A palavra do Senhor diz assim: sujeitai-vos a Deus e fugir da aparência do mal. Então, o cristão que é guiado, direcionado pelo Espírito Santo, ele foge da aparência do mal. E ainda que o inimigo às vezes tente enganar ele, o que acontece? O Senhor, o Espírito Santo de Deus, ele avisa antes. Ele fala: meu filho, não vai por aí. Ele traz aquela falta de paz, sabe? Quando você vai fazer algo, tomar uma decisão, vai falar com alguém, vai tomar uma atitude, o Espírito Santo de Deus tira a paz do seu coração. E a palavra do Senhor diz assim que quando Deus está no negócio, a paz do Senhor é o árbitro do seu coração. A paz de Deus é o árbitro do seu coração. Então, o Espírito Santo de Deus, ele avisa, sabe? Ele vai avisando ali que não é para você fazer aquilo. Ou, ao contrário, às vezes você já fez alguma coisa, você falou alguma coisa, você pensou alguma coisa, sabe? Ou tá pensando em fazer algo. Aí o que o Espírito Santo de Deus faz? Ele convence você que aquilo é errado. Que o que você vai fazer ou o que você fez é errado. Então, ele convence você que você cometeu um erro. Aí, o que você vai fazer? Você vai, se for para uma pessoa que você errou, você vai pedir perdão, você vai se reconciliar com aquela pessoa. Ou se não, se é outra coisa, você vai pedir perdão para Deus, você vai se dobrar o seu joelho, pedir perdão para Deus. E no momento que você pede perdão para Deus, ele perdoa você, querido. Ele perdoa você, entende? Então, é assim, porque a palavra do Senhor é clara, irmãos. Ele morreu na cruz e ele ressuscitou ao terceiro dia. E ele levou sobre si todos os nossos pecados. Então, todos os pecados que nós tínhamos e que nós iríamos cometer, o Senhor já lavou com o seu sangue. Logicamente que isso não é uma ocasião para nós viver pecando. Porque o cristão que realmente ele teve um verdadeiro encontro com Jesus, o pecado, irmãos, não tem poder sobre ele. Porque ele sabe que quando ele comete pecado, ele está entristecendo o coração de Deus. E o temor de Deus leva ele
a fugir do pecado, a não cometer pecado, a fugir da aparência do mal. Então, quando ele vê que algo é mal, aparenta ser mal, o que ele vai fazer? Ele vai fugir. Entende? Então, é assim que o cristão é. Como Daniel. Daniel, ele era um moço convertido. Então, ele percebeu, ele tinha o discernimento espiritual, que se ele comesse aquela comida do rei, ele ia se contaminar, ele ia se tornar uma pessoa impura. Então, o que ele fez? Ele parou, pensou, e ele sabia, irmãos, que aquilo era a ordem do rei. E eu acredito que Daniel orou e conversou com aquele carcereiro. E o carcereiro disse assim, não, o carcereiro não, o oficial disse, não, eu não posso fazer isso, Daniel, porque se eu fazer isso, e no dia que você for apresentado para o rei, e você não tiver bonito, não tiver bem cuidado, o rei vai me matar. Ele vai saber que eu não cuidei bem de você, então eu vou estar morto. Aí Daniel usou de estratégia. Daniel disse assim, olha, oficial, o senhor me dá 10 dias. 10 dias. E me dá somente essa comida. Legumes. Eu não quero comer essa comida do rei. Eu quero comer legumes. Então, se caso daqui 10 dias o senhor vê que nós estamos com uma afeição, né, decaída, triste, né, o semblante caído, como que alguém que não tivesse sendo bem alimentado, bem cuidado, aí o senhor, aí nós pegamos e mudamos, vamos comer a comida do rei. Então, amados, ali, durante 10 dias, eles comeram só o que o Daniel pedia para o oficial trazer. E a palavra do Senhor diz que quando o oficial veio, após 10 dias, viu que ele estava muito bem, parecia que estava até melhor do que os outros. Então, amados irmãos, Daniel ali fez um propósito com Deus e não se contaminar com aquele manjar daquele rei. E com isso, quando ele decidiu ali, e a palavra do Senhor fala assim que aproximadamente, eu acho que 3 anos, eles não comiam a comida do rei, eles não tocavam no vinho, eles não tocavam na comida. E a palavra do Senhor diz ali, em Daniel, né, que a Bíblia nos diz que o Senhor concedeu favor, compaixão e bondade a Daniel, junto ao eunuco, que concordou em permitir que ele seguisse aquele regime alimentar, desde que isso não os prejudicasse. Naturalmente, o procedimento não só os prejudicou, como fez com que ficasse mais forte, mais saudável do que todos os outros jovens que estavam em treinamento como servo do rei. Na verdade, o rei ficou tão impressionado com a sabedoria deles que os escolheu entre todos os jovens para servi-lo como seus companheiros e confiança. O favor de Deus repousava sobre Daniel e seus amigos de maneira tão forte que ao final Daniel levantou-se para se tornar governador da Babilônia, o maior poderio mundial daquele tempo, e os outros 3 tornaram-se altos oficiais no reino de Deus. Essa foi a chave do sucesso de Daniel. Ele seguiu a Deus de todo o seu coração e se recusou a fazer concessão ou a se contaminar. Como resultado, Deus lhe deu sabedoria, destreza e favor. Então, amados irmãos, vocês veem o poder da decisão. Quando Daniel decidiu não se contaminar. Trazendo para o dia de hoje, amado irmão, o que significa? Imagina hoje, 3 jovens ser chamado, escolhido para viver nos Estados Unidos, para ali ser treinado, fazer faculdade, ser treinado, para ser grandes ali dentro do reinado dos Estados, dentro do governo dos Estados Unidos. Eu tô falando dos Estados Unidos, né, um exemplo, porque ali é um dos países, assim, pelo menos que eu sei, né, ele é potente, né, em tudo, tecnologia, em tudo. Não sei, pode ser que tenha outros países, mas no momento é o que eu sei, né, que é bem comentado sobre os Estados Unidos, né, Inglaterra, né, o Reino Unido, ali são países que são de grande potência mundial, né. Então, eu tô citando esse exemplo. Hoje, irmãos, jovem, tô falando de jovem. Será que esse jovem, o que eles iam pensar lá? Longe do pai, longe do pastor, longe da família? Irmãos, logicamente que eles iam se contaminar.
Por quê? Por que ia se contaminar, irmãos? Porque hoje não tem mais base familiar e nem base dentro das igrejas. O que está acontecendo dentro das igrejas? O que está acontecendo dentro dos lares? Os pais estão cedendo tudo para os filhos. Para quê? Para agradar os filhos. Os pais estão no lugar dos filhos, porque quem está obedecendo os filhos é os pais. O filho manda e o pai obedece. Não é assim que está acontecendo hoje? Ah, mas eu não posso fazer isso com meu filho. E eles ameaçam o pai. Tem uns que ameaçam e falam até que vai se matar. Que está em depressão, porque o pai não cuida, o pai não dá tudo o que quer. Não é assim, irmãos? E daí, o que acontece? Não tem base, nem base de nada. Base de verdade, base de autoridade, base de santidade. Não tem, porque o exemplo já está vindo de dentro de casa. Muitas vezes o pai é mentiroso, é charlatão, é adúltero. O pai passa a perna nos outros, mente, engana, é idólatra. Muitas vezes dentro da igreja, qual que é a base que ele tem dentro da igreja? Um evangelho de prosperidade, um evangelho que é para você crescer aqui na terra, para você construir reinos aqui na terra, que é para você ser feliz aqui na terra, que é para você receber bênção aqui na terra. Um Deus de barganha, é ensinado um Deus de barganha. Qual que é? O Deus que você leva, você oferta para ele, você faz o sacrifício para Deus e aí Deus te dá. É um Deus de barganha. Não está ensinado mais o verdadeiro evangelho da cruz, o verdadeiro evangelho da porta estreita, o verdadeiro evangelho de cruz, que você tem que aceitar Jesus como teu Senhor e Salvador da sua vida, que você tem que adorar Ele pelaquilo que Ele já fez por você, pelaquilo que Ele já fez por mim, por você na cruz do Calvário, porque o preço já foi pago, o sacrifício já foi pago, já foi tudo feito. E aí o que acontece? Homens, muitas vezes homens que são escolhidos por Deus, mas como Daniel, ali foi escolhido por Deus, foi para aquele reinado para ser um grande homem de Deus. Mas se Daniel naquele momento ali ele não tivesse tido o discernimento de que não importava se ele morresse, ele ia morrer, mas ele não ia se contaminar com as oferendas, com os manjares. E o que aconteceu? Hoje em dia está ao contrário, irmãos. Hoje em dia nós vemos homens e mulheres de Deus que são chamados, tem um grande chamado para ser grandes reis nesse país, para ser grandes mulheres de Deus, usadas no poder de Deus para resgatar as vidas do inferno, que estão morrendo, que estão caminhando a passo largo para o inferno. E eles estão se contaminando, estão se corrompendo, tá um copiando o outro. Você entra numa igreja, é a mesma coisa. Você entra no outro, é a mesma coisa. Evangelho de prosperidade, evangelho de barganha, evangelho de mentira. Só prega, é milagre, é chave, é tantas coisas. Só milagre. Venha porque Deus ainda usa o nome de Deus. Deus cura. Venha que Deus te cura. Venha que Deus te transforma. Venha. Traga seu sacrifício. Só que, amados irmãos, e cadê o evangelho de cruz? Cadê o evangelho de arrependimento? Cadê o evangelho? Não é nem feito mais um apelo mais dentro das igrejas. Os líderes esquecem do apelo. Quando tem uma pessoa para aceitar Jesus, os obreiros têm que ficar levantando a mão, tem que ficar chamando o líder e dizendo, ei, faz o apelo. Porque tem uma pessoa que esquece se reconciliar. E eu vejo aí, irmãos, no meio do evangelho tão defasado, tão envergonhado, eu vejo ainda o Espírito Santo de Deus tendo misericórdia. Eu vejo a mão de Deus tendo misericórdia. E ainda leva as pessoas para aceitar Jesus, para se reconciliar. As almas estão sedentas. As almas estão sedentas, estão chorando. Estão desgarradas. As ovelhas estão desgarradas do aprisco. Porque os líderes estão se contaminando. Os jovens estão se contaminando. Os pais estão se contaminando. Os pais, eles estão trazendo, deixando coisa. Ai, deixa o meu filho fazer isso. Ai, nada a ver. Deixa ele fazer aquilo. Porque é melhor ele estar aqui dentro de casa do que estar lá fora. É melhor ele estar dentro da igreja do que estar lá fora. E vai empurrando com a barriga. E vai deixando se contaminar, entrar contaminação dentro dos seus lares.
Muitas igrejas estão trazendo coisa mundana para atrair o jovem. Traz coisa do mundo e está atraindo e atrai mesmo. Porque Satanás é estrategista. Porque o adversário é cheio de estratégia. E ele usa o nome de Deus também. Ele usa. Porque se nós ver todos os lugares, no lugar, todos os lugares que tem heresia, que tem macumbaria, que tem tantas coisas, é falado o nome de Deus. O nome de Deus é falado, só que não é o Deus com letra maiúscula, é o Deus com letra minúscula. E ali, irmãos, nós vemos Daniel. Daniel, ele se posicionou e ele se colocou firme. Ele disse, eu não vou me contaminar com isso daí. Ainda que eu morra. Nós vemos um jovem, irmãos, que tinha toda a liberdade ali, o livre-árbitro de se contaminar. Mas Daniel sabia, querido, que ele foi levado àquele reinado. Não foi por causa que ele era bom, não. Foi porque Deus escolheu ele, porque Deus sabia, Deus conhecia o coração dele, Deus deu uma chance dele ganhar muitas almas para Jesus. Dele ganhar um reino, dele provar para aquele povo ali que existia um Deus, que não era o Deus Baal, que não era o Deus Ecrom. Ele estava ali, ele sabia que Deus mandou ele para aquele reinado, para ele provar ali, para estabelecer o reino de Deus, para levar Deus, o Deus verdadeiro, o Deus todo-poderoso para aquele reino. Rei, Deus não te colocou nessa posição para você se enriquecer. Deus não colocou você nessa posição, Deus não te levantou porque você é bom. Deus não te colocou aí nesse reinado não, para você achar que você é um tal, que você pode fazer o que você quiser. E ainda culpa pessoas, culpa as pessoas. As coisas estão dando errado, começa a culpar as pessoas. Culpar fulano, beltrano. Não, querido. Olhe, pare um pouco e olhe para dentro de si. Em vez de você estar fazendo coisas, inventando coisa, olhe para sua casa, arruma a sua casa. Arrume a bagunça que está dentro do seu lar primeiro. Arrume a bagunça que está dentro da igreja primeiro. Pague as suas dívidas primeiro para depois fazer mais dívida. Deus não é Deus de desordem. Deus não é Deus de bagunça. Aonde é bagunça, aonde é desordem, aonde é ficar culpando os outros, isso não é de Deus. Isso é do homem. O homem começa a fazer tanta coisa, aí começa a dar errado, ele começa a culpar as pessoas. E começa a achar que Deus está falando, que Deus está revelando. E começa a inventar um monte de coisa para atrair as pessoas, para resolver o problema. Começa a inventar e acha que é Deus que está falando. Irmãos, a palavra do Senhor é clara. É clara. Deus não é Deus de desordem. Deus não é Deus de bagunça. Deus não envergonha o evangelho dele. Quem envergonha é o adversário. Aí muitos começam a pôr na culpa do inimigo. Tá bagunça, por causa que é o inimigo. Vai fazer as coisas, dá tudo errado. O inimigo tá furioso. O inimigo, ele tá furioso com a minha vida e com a sua vida. Desde o começo da humanidade. Houve guerra no céu. Houve uma batalha no céu. Ele se enfureceu no céu. Quando eu e você nem existia, já havia uma batalha contra mim e contra você. Ele vai estar em fúria. Ele vai estar em batalha até o dia de Jesus voltar a buscar a noiva lavada e remida pelo sangue de Jesus. A palavra do Senhor diz bem claro. Guarda o que tem para que ninguém tome a sua coroa. Pare de inventar coisa. Pare. Se coloque no monte, sim. Se coloque orando em jejum e oração, sim. Mas para Deus mostrar onde você está errando. Peça para Deus mostrar para você. Não é o que você vai fazer, não. É onde você está errando. Faça como Davi. Se coloque na presença de Deus de joelho, com o rosto no pó e diga: Deus, as minhas ovelhas não têm culpa. Ninguém tem culpa dos meus erros, Deus. Deus, castigue a mim. É eu que estou errado. É eu que cometi erro. É eu que fui por caminhos aonde o Senhor não me mandou. É eu que fui usando a minha emoção,
usando a minha inteligência, usando a minha intuição, achando que ia dar certo. Fui eu que comecei a inventar um monte de coisa e nada deu certo. Então sou eu, Deus. Se for para castigar, castigue eu. Estamos nos últimos dias, irmãos. Estamos nas últimas horas. É hora de preparar um povo para subir para o céu. É hora de preparar uma igreja para subir. É hora para preparar uma igreja que Jesus vai buscar com as vestes lavadas, com as vestes brancas, e não com as vestes sujas, não com a veste contaminada por tanta mentira, por tanta enganação. Ei! Chegará o grande dia do julgamento. E o meu Deus, ele vai começar o julgamento por dentro da casa dele. Se ele começa o julgamento por dentro da casa, imagina a minha casa. Coloca a sua casa em ordem. Coloca a igreja em ordem. Coloca a sua vida em ordem. Coloca o seu casamento em ordem. Coloca a sua vida como pai em ordem. Coloca a sua vida como mãe em ordem. Coloca o seu ministério, o ministério a qual Deus te deu, em ordem. Começa a organizar a sua vida. Começa a arrumar a sua vida. Começa a organizar. Organiza. Não adianta ficar oferecendo sacrifício de tolo. Deus não quer o seu sacrifício. Deus não quer o meu sacrifício desarrumado, desordenado, desajustado, bagunçado. Ele quer que eu e você arrume nossa casa. Conserte primeiro o nosso altar. Arrume a nossa casa primeiro. E depois ele vai nos honrar como honrou Daniel. Não precisa ficar mendigando. Não precisa ficar oprimindo as pessoas. Não precisa oprimir o povo para dizimar e ofertar. Não precisa nada disso. Porque a palavra de Deus diz: quando ele levanta uma pessoa na terra para fazer a obra do Senhor, ele sustenta. A palavra do Senhor, a minha Bíblia diz: o salmista disse: eu nunca vi um justo desamparado a mendigar o pão. O Deus, nosso Deus, ele é dono do ouro e da prata. Ele tem o melhor para dar para mim e para você, meu querido e minha querida. Mas para isso eu e você precisamos começar pela nossa casa. Começar a pagar nossas dívidas, que está envergonhado o evangelho por dívida. Pessoas que estão se enfiando em dívida e estão dizendo que é Deus. É mentira. Deus não é Deus de desordem. Deus não manda você comprar o que você não pode pagar. Deus não faz isso, amado. Deus não manda você fazer algo para depois você ficar oprimindo as ovelhas para pagar aquilo que você gastou, para pagar suas dívidas. Deus não faz isso. Ficar humilhando. Deus não faz isso. Ficar arrancando. Deus não faz isso. Porque Deus é amor. Deus é equilíbrio. Deus é longânimo. Deus é misericordioso. Deus, ele olha para a ovelha com compaixão e misericórdia. Deus, o Espírito Santo de Deus, ele não tem olhar de condenação. O Espírito Santo não condena. O Espírito Santo não coage. O Espírito Santo não usa a Bíblia para persuadir. O Espírito Santo não usa a Bíblia para persuadir, para tornar condenado aquele que não oferta, aquele que não dizima, não. O Espírito Santo, ele convence o homem do pecado e do juízo. O Espírito Santo, ele convence o homem a ofertar com alegria. O Espírito Santo convence o homem a levar os dízimos e as ofertas à casa do Senhor com alegria. O Espírito Santo convence, porque ele é amor, ele é misericórdia. Ele não obriga, ele não usa de estratégia, ele não usa de ardis, porque isso é coisa do adversário. É o adversário que condena, é ele que usa suas estratégias, é ele que manipula, ele é estrategista, ele usa de estratégia. Mas quando a estratégia vem de Deus, não traz confusão, não traz contenda, não traz ira. A ovelha não volta para casa ferida, angustiada.
ela volta feliz, ela volta alimentada, ela volta sorrindo e com vontade de voltar. Não foi porque ela recebeu um milagre, não foi porque ela recebeu uma cura, não. Foi porque ela recebeu a palavra, foi porque ela foi curada, foi restaurada, transformada, liberta pelo poder do evangelho da cruz. Ministério sem cruz está condenado à falência. Nós vemos que Daniel aqui, o Senhor honrou Daniel. O Senhor livrou Daniel aqui. O Senhor deu sabedoria, inteligência, deu dons aos amigos dele. Dom a ele. Deus elevou a Daniel ali dentro daquele reino. Deus prosperou Daniel ali dentro daquele reino. Deus livrou Daniel da cova. Deus livrou Daniel da fornalha. Deus livrou Daniel. Sabe por quê, amado? Porque ele decidiu, o segredo de Daniel estava aqui. Ele decidiu não se contaminar. Muitas vezes Daniel podia ter falado: mas Deus me mandou para cá, foi permissão de Deus, é o que estão usando hoje, de desculpa, se desculpando pelos pecados, se desculpando pelos erros. Mas Deus me trouxe para cá, foi Deus que permitiu que eu viesse para esse reinado, foi Deus que permitiu que eu comesse essas comidas boas do rei. Então eu vou me acabar, eu vou comer, eu vou me lambuzar, eu vou fazer tudo o que eu tenho que fazer. Por quê? Porque Deus me deu isso. Deus me deu esse privilégio. Ei, Deus deu para Daniel, sim, para ele estar naquele reino. Deus levou. Mas não foi para ele se contaminar, não. Não foi para ele se tornar igual aquele povo ali, não. Não foi para isso. Deus levou ele ali para ele fazer a diferença. Deus levou Daniel ali para ele fazer a diferença, para ele não ser influenciado pelaquele reino, para ele não ser influenciado pelo dinheiro, para ele não ser influenciado pelaquelas riquezas, porque ele sabia que o Deus dele era dono do ouro e da prata. Deus podia dar aquilo ali e muito mais, e se fosse da vontade de Deus, Deus colocava ele naquele reino, naquela cadeira. Mas para isso, ele precisava a se manter fiel, a se manter firme, a se manter santo. Daniel decidiu. E ali o Senhor honrou Daniel. E Daniel e os seus amigos, eles ganharam aquele reinado inteiro. Eles ganharam aquele reino inteiro, aquela nação inteira. Eles provaram ali, através da sua obediência, através da sua decisão de não se contaminar, de se manter firme naquilo que era o certo, não usar de justificativa para cometer erro, não usar de justificativa para cometer pecado, para se contaminar. Ele não usou de justificativa, ele foi sincero, ele disse: eu não vou me contaminar. E ele disse para os amigos dele: olha, se vocês quiserem comer, vocês comam. Eu decido. Ei, querido, você não precisa ficar copiando ninguém para Deus abençoar você. Porque fulano fez e deu certo, eu vou fazer igual, eu vou copiar. Não, querido. O que Deus tem para você é muito maior do que aquilo que você imagina, do que aquilo que você sonha. Mas você precisa decidir aonde você quer chegar. O que é que você realmente quer da sua vida? Você quer construir reino na terra, querido? Você quer construir reino na terra, querida? Então pare de vergonhar o evangelho do Senhor. Vá para o mundo de uma vez. Vai se tornar um grande empresário. Vai trabalhar. Vai estudar, vai fazer faculdade. Que aí você vai arrumar um bom emprego. Você vai ser honrado e vai conseguir ser um grande homem. Vai ter dinheiro, bom carro, boa casa. Vai ter conforto. Mas não envergonhe o evangelho do Senhor. Porque o preço vai ser alto para aqueles que conhecem a verdade. Vai ser mais alto ainda. Ai de mim e ai de você. Ai de Daniel, se ele não entendesse o porquê ele foi para aquele reinado. Hoje eu e você não estaria tendo esse exemplo de Daniel. Ele pagaria um alto preço. Com certeza o adversário teria matado Daniel e seus companheiros ali naquele reinado. Porque é isso que o adversário quer de mim, de você, querido.
Ai de mim, se não fazer aquilo que Deus me manda. Ai de mim, se eu perder o temor do Senhor. Ai de mim, eu já estou morta. Hoje, o Senhor está te dando uma oportunidade. O Deus Todo-Poderoso está me dando uma oportunidade de fazer a diferença nessa terra. Como Daniel ali. O meu socorro vai vir de cima. O dinheiro vai vir de cima. As portas quem vai abrir vai ser Ele. Eu não preciso humilhar ninguém. Eu não preciso coagir ninguém. Eu não preciso usar de estratégia enganosa para alguém, já de astuta, de cilada, de ardis para ninguém, não. Abre porta. Quem abre porta ministerial é Deus. Ele que leva, como Ele levou Daniel ali, como Ele levou Paulo, como Ele levou todos os apóstolos. É Ele que abre as portas. É Ele que sustenta o missionário, é Ele que sustenta o pastor, é Ele que sustenta a sua obra. O homem de Deus e a mulher de Deus neste tempo, se ele não aprender a viver na fé, a viver na dependência de Deus, ele está morto. O ministério está morto. Está no tempo de eu e você, como Daniel, seguir o exemplo de um jovem, daqueles 3 jovens ali, e decidir não se contaminar, não se influenciar com essas coisas mundanas, não se influenciar com esses manjares, não se influenciar com o dinheiro, não humilhar as pessoas, não coagir as pessoas. Está no tempo, querido, de nós amarmos, mas amarmos de verdade. Não é amar buscando o nosso próprio interesse. Eu vou fazer isso porque depois ele vai me fazer isso. Eu vou fazer aquilo porque ele tem algo para me oferecer. Eu faço isso e na hora que eu precisar ele vai me ajudar. Ei! Maldito o homem que confia no próprio homem. O homem é falho, imperfeito. O homem é ingrato. Não espere nada de homem. Não espere nada de pessoas. Porque o nosso socorro vem do alto. A nossa alegria vem do alto. A nossa paz, a prosperidade, as portas ministerial vêm do alto. Quando eu e você decidir, como Daniel, ter uma vida de verdadeiro evangelho. Um evangelho de cruz. Um evangelho de verdade. Um evangelho de forasteiro e peregrino nessa terra, de estrangeiro nessa terra. Querido, a palavra do Senhor é clara. Buscai primeiro o reino do céu e as outras coisas serão acrescentadas. Se Ele falou isso, Ele vai acrescentar na sua vida. Por que é que você está se descabelando? Por que é que você está tão nervoso, tão nervosa? Por que é que você não consegue dormir de noite? Por que é que você acha que vai ter que fazer tanto sacrifício para Deus fazer algo na sua vida? Ei! Então a palavra dele é mentira. É mentira a palavra dele. Então ele mudou. Então o Deus de Daniel mudou. Hoje ele não é o mesmo. Então a tua Bíblia mudou. O teu evangelho mudou. Porque a minha Bíblia diz que quando Daniel decidiu entender que ele vivia na dependência de Deus, que ele só precisava de Deus e de mais ninguém, e ele precisava ser fiel e não se contaminar. A partir desse momento, o Senhor trabalhou em favor de Daniel. O Senhor enviou anjo para trazer a bênção para Daniel. O Senhor livrou ele. Ei, querido, vai ter perseguição, sim. Vai ter pessoas que vai se levantar contra você. Vai ter pessoa que vai preparar a morte para você. Vai ter usado de Satanás. O adversário vai usar a pessoa para te matar. Ele vai usar a pessoa para jogar você na fornalha. Ele vai usar a pessoa para jogar você na cova dos leões. Ele vai usar a pessoa para destruir o teu ministério, teu chamado. Ele vai usar pessoas para fechar as portas, sim. Mas você, se você decidir, como Daniel, ficar firme, viver na dependência dele, viver no evangelho verdadeiro, querido. Sabe qual é o maior sacrifício que Deus aceita, meu e seu, querido?
É quando eu e você colocamos o rosto no pó em jejum e oração e dizemos: Deus, onde é que eu tenho errado, Pai? Me revela, me mostra. O que é que eu estou errando? Onde é, Senhor? Não me deixa ser enganado pelo adversário. Abra os meus olhos, Deus. Abra os meus olhos. Dá-me discernimento, Senhor. Não deixa eu ser enganado. Livra-me do espírito de engano. Livra-me dos ardis do engano do adversário. Querido, aquele que anda na verdadeira vontade perfeita e agradável de Deus, no centro da vontade de Deus, pode até dar alguma coisa errada, por permissão de Deus, mas a vitória é certa. A vitória é certa como Daniel. Daniel não foi envergonhado. Daniel mesmo ali sozinho, decidiu sozinho. Ele mais 3. Deus não precisa de multidão não, querido. Deus não precisa de multidão não, querida. Somente com você. Se você decidir, Deus vai fazer a obra. Deus vai fazer. Deus vai transformar. Deus vai libertar. Deus vai abrir as portas. Deus vai curar. Deus vai sarar. Deus vai restaurar. É Ele que vai fazer. Não precisa você arrancar os cabelos. Não precisa você ficar aí sem dormir à noite. Isso é obra da carne. Para que toda essa canseira, todo esse fardo? Isso é obra da carne. Você está fazendo aquilo que você acha que é Deus, mas não é Deus, é você. É sua intuição, é o seu querer, é o seu desejo, é sua vontade. Você está se baseando na sua inteligência. Estratégia humana, porque fulano fez, deu certo, eu vou fazer também, vai dar certo. Querido, o importante não é dar certo. O importante é, eu estou na vontade de Deus ou não? Porque Daniel, quando ele foi jogado ali naquela cova, aparentemente ia dar tudo errado. Ele foi jogado dentro da cova. Deus não livrou ele fora da cova. Deus livrou ele dentro da cova. Vai ter momento que aparentemente vai dar tudo errado. Você vai ser jogado dentro da fornalha. Só que você não precisa se escabelar. Você vê o descanso de Daniel. Daniel, ele confiava no Deus Todo-Poderoso. Não importava onde ele ia ser jogado. Não importava que ele estava diante da morte, que aparentemente estava tudo perdido. Ele não se desesperava, porque ele confiava. Como Jó, eu sei em quem eu tenho crido. E ainda que ele me mate, nele eu confiarei. E por fim ele se levantará em meu favor. O meu Redentor vive. Essa é a fé do verdadeiro cristão. Ele vive em paz. Ele não está desesperado, não está se descabelando, não está perdendo sono. Quando está acontecendo isso com você, querido, se analise. Você está com medo? Você está se descabelando? Está arrumando um monte de estratégia aí para você andar um monte de caminho, achando que vai dar certo? Ei, querido, Satanás está querendo envergonhar você. Satanás está querendo envergonhar o seu ministério. Vigia, vigia. Se coloque na presença do Senhor em jejum e oração. Faça uma campanha por você, para que Deus abra a sua visão, para que Deus mostre para você onde você errou. Peça perdão onde você está errando. Se humilhe na presença do Senhor, como Daniel fez. Se coloque na presença do Senhor e o Senhor vai fazer. Ele tem o melhor para você. Ele tem honra. Ele tem grandes coisas ali, como Daniel foi honrado naquele lugar. Mas primeiro é preciso você entender. Como Daniel teve a oportunidade de comer as comidas caras e sofisticadas da mesa do rei. Mas ele decidiu não se contaminar com aquelas delícias. Você e eu temos a oportunidade semelhante de nos contaminar hoje em dia, principalmente na área do entretenimento. Podemos ter corrompido pela influência ímpia dos programas de televisão, dos filmes que assistimos, da música que ouvimos. Também podemos nos corromper fazendo concessões e andando com amigos que estão fazendo escolhas erradas. Você está disposto a ser como Daniel e a decidir não se contaminar? Peça a Ele para ajudá-lo a fazer escolhas santas e permanecer fiel a Ele. Amém? Glória a Deus.